Segunda-feira, 27 de julho, você confere no seu Jornal da Rede. O governo da China critica novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. O governo brasileiro reagiu às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, e convocou o embaixador do país vizinho em Brasília para dar explicações. Está em vigor a lei que autoriza a comercialização, aquisição e posse de spray de pimenta para mulheres acima de 18 anos. Ação Varal Solidário no Céu Ponte Alta, em Guarulhos. A Prefeitura de Ferraz realiza na próxima quinta o feirão de emprego com mais de 1.100 vagas disponíveis. Tem delegação de Guarulhos que conquistou o 4º lugar geral nos Jogos Regionais. E, logicamente, seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O governo da China criticou as novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e reforçou a parceria com o Brasil em meio à tensão global. Em conversa telefônica com o presidente Lula, o líder chinês Xi Jinping garantiu apoio político ao país e defendeu a aceleração das tratativas para um acordo comercial entre o Mercosul e Pequim. As medidas americanas prevêem taxas de 12,5% sobre produtos brasileiros e chineses, sob a justificativa de combate ao trabalho forçado. O Ministério do Comércio chinês classificou as sanções como um ato de protecionismo e prometeu adotar medidas para proteger os interesses de suas empresas. Já vamos vir aqui para o nosso país, viu? Olha, o governo brasileiro reagiu às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, convocando o embaixador do país vizinho em Brasília para dar explicações. Olha só. O Itamaraty também chamou o representante brasileiro em Buenos Aires para consultas, classificando o episódio como a maior crise diplomática entre os dois países no último meio século. Durante a convenção política em São Paulo, Milei ofendeu o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula, além de criticar as instituições democráticas. Segundo a imprensa argentina, o governo de Buenos Aires já sinalizou que não haverá pedido de desculpas não, viu, pelas declarações. Olha, se você acompanhar os vídeos aí que estão circulando, você vai ver as ofensas que foram colocadas ali por Javier Milei. Eu não vou repetir aqui no jornal, não. Ainda com foco na política, durante a convenção estadual realizada nesse domingo, o PSD oficializou 166 candidaturas em São Paulo, confirmando apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. A agremiação também lançou a chapa pura para a presidência da República, que quer dizer, olha, Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab como vice, os dois são do mesmo partido. O partido homologou 61 vagas para a Câmara dos Deputados e 95 para a Assembleia Legislativa. O calendário eleitoral segue com prazo até o próximo dia 5 de agosto para a realização das convenções e registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, olha, um assunto diferente. Olha, está em vigor a lei que autoriza a comercialização, aquisição e posse de spray de pimenta à base de extratos vegetais para defesa pessoal de mulheres maiores de 18 anos em todo o país. Eu tinha falado que a lei estava seguindo ali, o projeto de lei estava seguindo em tramitação e foi aprovado mesmo. A norma foi publicada no Diário Oficial da União após ser sancionada com vetos pelo Poder Executivo. O dispositivo de uso individual e intransferível, viu, não vai poder conter substâncias de efeito letal ou toxicidade permanente. A compra fica condicionada à apresentação de documentação e à comprovação de inexistência de condenação criminal por crime doloso com violência. Então, tem que ter a ficha limpa aí para adquirir o spray de pimenta, mas é uma proteção aí a mais para a mulher. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de grande perigo para acumulados de chuva e tempestades com ventos de até 100 km por hora no Rio Grande do Sul. O alerta vermelho segue válido até amanhã, com risco elevado de alagamentos e deslizamentos na região metropolitana e interior. A Defesa Civil Estadual também decretou alerta máximo por risco de inundações nos rios dos Sinos e Uruguai. A população é orientada a evitar áreas inundáveis, proteger pertences e acionar os telefones de emergência em caso de necessidade, viu? Já que a gente está falando de tempo, Ribeirão Preto, gente, vocês viram? Olha, ele ainda enfrenta falta de energia elétrica 48 horas após o forte temporal que atingiu o interior paulista e bota forte nisso, viu? Segundo a CPFL Paulista, cerca de 2% dos clientes da cidade permanecem sem luz, enquanto 300 equipes trabalham na reconstrução da rede. Para enfrentar a crise, o governador Tarcísio de Freitas anunciou nesse domingo um pacote de ações emergenciais
incluindo ajuda financeira a produtores rurais, reconstrução de escolas danificadas e envio de materiais de ajuda humanitária à região afetada. Inclusive, muitas escolas de Ribeirão Preto não tiveram aula hoje. Olha, gente, os vídeos que circulam mostrando a ventania, os raios e a chuva, nossa, é de judiar. Bom, vamos mudar de assunto e falar de um vídeo uma foto ali viralizando de uma capivara, gente, com uma flecha cravada no corpo, que foi resgatada pela Guarda Civil Metropolitana na represa de Guarapiranga, na zona sul da capital paulista. Lá tem muita capivara, né? O animal, ele foi encontrado por moradores na região do Boi-mirim e encaminhado para atendimento veterinário especializado. A principal suspeita é de que o caso tenha relação com a prática de caça ilegal de animais silvestres. A Guarda Civil Ambiental informou que vai intensificar o patrulhamento na área para tentar intensificar e identificar os responsáveis pela crueldade. Vamos falar de um programa que eu não sei se você conhece, que é do Alto Tietê, mas se você chegar em São Paulo, você tem que diminuir o barulho, hein? É o programa Silêncio Urbano da Prefeitura de São Paulo. Ele registrou quase 28 mil queixas por barulho excessivo no primeiro semestre deste ano. E olha que São Paulo é uma cidade barulhenta, né? O número representa um aumento de 18,5% em comparação ao mesmo período de 2025. Com destaque para as cobranças envolvendo obras, bares e veículos. O levantamento aponta ainda que a maior parte dos chamados se concentra em dias úteis, sendo a subprefeitura da Sé a líder em reclamações. Enquanto a prefeitura destaca o aumento no atendimento de demandas, moradores reclamam da demora na solução dos casos. E, contrário que a gente acha que no final de semana que vai ter barulheira, é no meio da semana, viu? Vamos vir para o nosso Alto Tietê? Um homem de 53 anos foi preso em flagrante por importunação sexual após ser acusado de filmar mulheres dentro do banheiro feminino do Hospital Geral de Guarulhos. Gente, dentro do hospital. A prisão foi realizada pela Polícia Militar após o alerta dado pelas vítimas na última quinta. Durante a abordagem no estacionamento da unidade de saúde, o suspeito acabou confessando a ação aos policiais. O caso foi registrado na delegacia e a Polícia Civil agora investiga se há outras vítimas da mesma prática criminosa. Que às vezes a mulher fica com vergonha de denunciar, né? Mas tem que denunciar para esse tipo de abordagem de coisa não acontecer. Já que a gente está falando de Guarulhos, vamos ficar um pouquinho por lá, porque um homem foi preso pela Polícia Militar durante o patrulhamento na Avenida Sargento da Aeronáutica Damião Lins de Vasconcelos. O suspeito apresentou atitude ali ao avistar a viatura e tentou mudar de direção. Após a abordagem e a verificação dos dados via centro de operações, os agentes constataram um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O indivíduo foi conduzido ao 7º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada e o preso permaneceu à disposição da Justiça. Já que a gente está falando de prisão, tem mais uma. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes pela PM durante uma operação de combate ao crime organizado nas imediações de uma escola, gente, lá na cidade de Guarulhos também, perto de escola. A abordagem ocorreu após os agentes visualizarem o suspeito ocultando objetos em uma caixa de energia. Durante as buscas no local, os policiais apreenderam centenas de porções de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, aparelho celular e uma folha de contabilidade no tráfico. O indivíduo foi conduzido ao 7º Distrito Policial, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. E perto de escola, né? Pegar e ficar oferecendo ali drogas para a criançada, para os adolescentes, deixar, às vezes a criança vai, olha, ou quer participar ali com a turma, né? E acaba se envolvendo numa coisa que prejudica a família toda. Ainda em Guarulhos, uma operação da PM desmantelou um esquema de estelionato que funcionava sob a fachada de uma empresa de telemarketing no Jardim Cumbico. Vou explicar. Durante a ação, 18 pessoas foram indiciadas. 2 foragidos da justiça foram capturados no local. Os agentes apreenderam, dezenas de aparelhos celulares, notebooks, chips de telefonia, cadernos de anotações usados nas fraudes também. Todos envolvidos no material arrecadado foram encaminhados ao 8º Distrito Policial para as providências cabíveis. Gente, se vocês receberem ligação, alguma coisa, vou encaminhar um link, fala o número da sua conta, mesmo que for de banco, do seu banco, entra no aplicativo do seu banco e vê se tem uma notificação. Procura seu gerente. Não passe dados assim, tá? E a região do Alto Tietê vai receber quase 2 bilhões de reais, 2 bilhões, gente, em investimento da Sabesp até 2029 para ampliação dos sistemas de água e esgoto. O
O anúncio foi feito durante um encontro em Suzano, reunindo representantes das 9 prefeituras da região e órgãos reguladores. Do total dos recursos, mais de R$ 1,5 bilhão serão aplicados na expansão da rede coletora e tratamento em municípios como Arujá, Ferraz, Itaquá, Poá e Suzano. A meta é acelerar a universalização dos serviços, garantindo segurança hídrica na área atendida, principalmente o tratamento de esgoto, né? A gente tem que chegar sempre próximo dos 100%. Vamos mudar de assunto e falar do túnel da Avenida Fernando Vasconcelos Rossi, na região da Pedreira, em Itaquá, que foi interditado nesta segunda, hoje mesmo, para obras da linha férrea. O bloqueio total para veículos e pedestres segue até o próximo dia 6 de agosto, vai um tempinho, hein? A medida é necessária para a realização de reparos nas grelhas do local. Enquanto durarem os trabalhos, os pedestres devem utilizar a passarela lá da Avenida Brasil, tá? E os motoristas devem seguir por rotas alternativas direcionadas ao centro do município. Já que a gente está em Itaquá, vamos continuar por lá. Uma dupla foi presa pela PM na última sexta, após manter o motorista refém durante um roubo de caminhão. O veículo foi localizado por meio do rastreamento em um galpão no Jardim Nova Itaquá. Quando os agentes chegaram ao imóvel, que funcionava como um desmanche clandestino, partes do caminhão já estavam desmontadas. Os suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados à Delegacia Central, e o caso foi registrado. A AGCM de Itaquá intensificou ações de fiscalização e conscientização contra o uso de linhas com materiais cortantes. O cerol, gente, a linha chilena, né? A operação tem como objetivo prevenir acidentes graves, protegendo motociclistas, ciclistas e pedestres. Olha, muitas cidades vêm fazendo essa campanha. Além dos combates, existe orientação para os pais também responsáveis sobre os riscos de soltar pipas próximo a vias e da tentativa de recuperar os brinquedos nas ruas. Denúncias sobre a prática irregular podem ser feitas à corporação. E é importante que o motorista, quando vê que está em uma área que tem muita criança soltando pipa, que tenha uma atenção ali redobrada, porque a pipa é laçada ali, ele sai correndo, não importa onde esteja, vai acompanhando a pipa, nem vê que às vezes foi para o meio da rua, tá no meio do trânsito. Então aí tem que, na verdade, a pessoa que está dirigindo ela tem que ter um pouquinho mais de atenção. E o motorista, de 41 anos, morreu após bater o carro contra uma árvore no bairro Nogueira, em Guararema. O acidente ocorreu na manhã de ontem, quando o condutor perdeu o controle do veículo. Gente, olha, equipes da PM, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas a vítima acabou morrendo mesmo no local. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, solicitando exames periciais e toxicológicos. Já que a gente está falando de trânsito e atropelamento, 2 ciclistas foram atropelados por uma moto na última sexta no cruzamento do Jardim Camila, em Mogi. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Presidente Getúlio Vargas e Prefeito Carlos Alberto Lopes. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestaram os primeiros socorros no local. As vítimas foram encaminhadas posteriormente ao Hospital Luzia de Pinho Melo, enquanto o trânsito na região precisou ser desviado temporariamente. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou o recurso e manteve a cassação do vereador de Mogi das Cruzes, Juliano Malaquias Botelho. A decisão foi tomada após a constatação da fraude à cota de gênero do Partido Socialista Brasileiro nas eleições de 24. Gente, com a anulação dos votos à legenda devido ao lançamento de candidatura fictícia, o parlamentar perde o mandato imediatamente. Após o reprocessamento, José Maurício da Silva, conhecido como Fio da Vila Joia, passa a ser considerado eleito, enquanto a defesa anuncia que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Olha que coisa, gente, o pessoal tentando burlar, pegando pessoas, às vezes até mulheres, para cumprir ali as cotas que precisam para a candidatura. E no próximo bloco, ação varal solidária no Céu Ponte Alta, em Guarulhos. E mais, Prefeitura de Ferraz realiza na próxima quinta o Feirão do Emprego, com mais de 1.100 vagas disponíveis. Fica aí, não dá tempo nem de se levantar para ir no banheiro, que já eu tô de volta.
4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Convocação de ofertas aqui na Toyota Quality Guarulhos. Ofertas especiais para você. Yaris Cross e Corolla Cross, versão Flex, com taxa zero ou 20 mil de bônus na troca do seu Toyota seminovo. E a sua Hilux seminova vale 40 mil de bônus na troca de uma Hilux 0 km. Aproveite! E para você que quer ter um Toyota SW4 0 km, o seu seminovo vale 40 mil de bônus na troca, independente da marca do seu veículo. É isso mesmo. Você sonha em ter um Toyota? Essa é a sua oportunidade. Lançamento agora, essa nova RAV4 versão S 0 km. Um carro híbrido ideal para toda a família, super econômico, confortável, a partir de 317 mil na pronta entrega. E aqui você também encontra veículos blindados, pronta entrega com 10 anos de garantia. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui na Toyota Quality Guarulhos. Que tal vir tomar um cafezinho gostoso e sair de carro novo? Essa é a sua oportunidade. Acompanhe atualizações e promoções nas redes sociais. Vem! O Centro de Unidade Educativa e Cultural Ponte Alta em Guarulhos recebe nesta quarta-feira a ação Varal Solidário. O que é isso? É uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade que oferece doações de roupas e calçados para pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse projeto ele simula uma loja, onde cada participante pode escolher até 10 peças de forma gratuita. Para participar, basta comparecer ao local a partir das 11 horas, realizando um cadastro rápido com a apresentação de documento oficial com foto. Muito legal, né? Dando dignidade para as pessoas em situação de vulnerabilidade que precisa ali das suas roupas, um pouquinho de conforto agora nesse inverno. Já que a gente está falando, olha, de Guarulhos, a Universidade de Guarulhos realizou a 4ª edição da Menção Honrosa Sociedade, Paz e Educação, para reconhecer o trabalho de lideranças socio-religiosas de matrizes afro-brasileiras, ameríndias e de saberes ancestrais. A cerimônia celebrou a cultura, a liberdade religiosa e o combate ao preconceito lá no município. O evento reuniu representantes das comunidades tradicionais, do poder público e da instituição de ensino. Os organizadores destacaram que a iniciativa fortalece o diálogo com as tradições, ampliando a representatividade e o acolhimento na cidade. Vamos falar de emprego? A empresa A1 Brasil, localizada em Itaquá, abriu 15 vagas para jovem aprendiz no setor de produção com início imediato, hein? Os interessados devem ter entre 18 e 23 anos e ensino médio completo ou em andamento. A função oferece salário de R$ 1.215,60. Tem benefícios também, restaurante no local e vale transporte. Os currículos devem ser enviados por mensagem para o número de WhatsApp disponibilizado pela empresa para a seleção que ocorre nesta semana. Participem!
Já que a gente está falando em emprego, nessa segundona, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos vai realizar na quinta um feirão de emprego e serviços Emprega Ferraz, PAT, com mais de 1.100 vagas disponíveis. A ação acontece no Centro de Integração da Cidadania do Parque São Francisco a partir das 8 da manhã. O evento reúne oportunidades para diferentes perfis profissionais, orientações do SEBRAE, atendimento ao Banco do Povo e serviços de saúde. Os interessados devem comparecer ao local com documento oficial com foto e um currículo atualizado e impresso. Olha, Saulo Souza, o prefeito de Ipoá, anunciou o início da construção do novo viaduto que vai integrar o complexo viário do Alto Tietê. Com 340 metros de extensão, a estrutura vai criar uma ligação direta entre Ipoá e Suzano pela rodovia Henrique Heroles. A obra vai eliminar a necessidade do retorno à Vila Varela, facilitando o acesso ao Rodoanel à capital. Com investimento estadual e previsão de término para o final de 2027, o empreendimento prevê reduzir os congestionamentos e melhorar o fluxo de veículos na região. Vamos falar de serviço de ação, hein? Ação Social e Projetos Especiais de Suzano abre nesta terça 28 vagas para cursos gratuitos no setor de moda e costura, vale a pena. As formações são destinadas a moradores com idade entre 18 e 60 anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do órgão municipal. A apresentação ali, de documentos pessoais é o que comprova para participar, tá? Serão oferecidas oportunidades nas áreas de overlock, costura criativa e manutenção de máquinas com início das aulas previsto já para o próximo mês. A Estância Turística de Guararema realiza a primeira edição do Festival de Inverno no Parque de Lazer Professora Deuclésia de Almeida Melo. O evento já teve início nesse final de semana, mas se você não foi, ele se estende até o próximo, reunindo gastronomia, feira noturna e música ao vivo com entrada gratuita. A programação conta com 20 apresentações musicais de diferentes estilos, além de espaços de alimentação com food truck e empreendedores locais. Parte da arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade do município, viu? A Ordem dos Advogados do Brasil de Suzano celebra nesta sexta-feira o aniversário de 50 anos da subseção com o tradicional Baile da Advocacia. O evento será realizado no Monte Castelo Eventos, no município de Mauá, tá? A festa reúne profissionais da área a partir das 10 da noite, com exigência de traje social. A festa marca a confraternização e a história da classe na região, com facilidade de acesso para os convidados. E olha, se você tem vontade de participar, é uma grande festa muito bonita. Tem convites ainda disponíveis. Entre em contato com a AB de Suzano nos telefones úteis da OAB ou no Instagram mesmo, que eles vão te responder, tá bom? O encontro da família em homenagem ao Dia dos Avós, realizado pelo Rota de Suzano no último sábado, reuniu o público para celebrar o amor e a sabedoria que atravessam gerações. A programação destacou uma roda de conversa acolhedora e contou com a presença da advogada especialista em Direito da Família e Sucessões, Érica Barbosa. Na ocasião, a especialista abordou a importância de trazer luz a assuntos que impactam famílias e orientou sobre como os pais e familiares podem se prevenir e evitar conflitos judiciais. Olá, é com uma imensa gratidão que hoje eu estou participando desse evento e poder compartilhar o conhecimento tanto na esfera da família quanto também de forma social e compartilhar a importância da convivência familiar dos avós com os netos. E é uma gratidão imensa em poder compartilhar. E, Érica, conta pra gente como que os pais podem evitar que a família se veja nessa situação? Primeiramente, identificar que não é um ato de proteção, é um ato de violência, quando existe a questão da alienação parental, né? E a partir desse momento que consegue identificar e diferenciar o que é proteção, o que é violência, acaba priorizando o direito da criança da convivência, que é o bem-estar da criança e do adolescente. O evento contou com o apoio de diversas empresas, patrocinadores e o apoio de diversas advogadas também, psicólogas, terapeutas. Mário Fernandes, da Gênia Construtora, falou sobre a importância do tema para o Alto Tietê. Eu que agradeço poder participar, porque quando a gente foi convidado a participar desse tema, é um tema muito importante. Sim. E o objetivo é que esse seja o primeiro de muitos e que tenha um resultado favorável, que é um tema muito marcante, muito importante e que muita gente não leva a sério. E comemorando o Dia dos Avós foi uma época muito propícia e nós da Gênia, como a gente já participa de outros eventos sociais, entendemos que esse objetivo é um objetivo muito importante
muito interessante e que deve ser difundido e deve ser aplicado e incentivado bastante. Cida Mora, idealizadora do projeto, contou como nasceu a ideia. Então, idealizar esse projeto foi muito interessante, Lucas, porque a gente está trabalhando um tema avós, amanhã, dia 26, é dia dos avós, e além disso, a gente está trabalhando alienação parental, que cabe a cada avô receber isso. Esse tema, Laços que Fortalecem Gerações, é um tema que a gente está trabalhando com a família, né? Gerações que somam uma família decente, uma família coerente. Esse tema foi escolhido sobre isso, para homenagear também essa geração de avós. A cobertura completa você confere no Alto Tietê na TV, nos próximos dias. Já que tem jornal, tem previsão do tempo. Olha, para amanhã, Mogi das Cruzes, a terça ela inicia com céu claro e tempo fresco. À tarde as temperaturas tendem a subir, mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em Guarulhos o cenário se mantém com mínima de 12 e máxima de 27 graus. E no próximo bloco, a delegação de Guarulhos conquistou o 4º lugar geral nos Jogos Regionais. E mais, seu Resenha na Rede com o Lucas. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. A delegação de Guarulhos conquistou o 4º lugar geral na 68ª edição dos Jogos Regionais, registrando a melhor campanha dos municípios nos últimos 16 anos. A cidade somou 148 pontos e 54 medalhas na competição. Parabéns, hein? O desempenho histórico contou com representantes em 28 modalidades, destaque para os títulos na ginástica artística feminina e no handebol masculino. O resultado representa um salto nas 5 posições em comparação ao ano passado, colocando o esporte guarulhense novamente entre os principais potenciais do estado. Já que a gente está falando de Guarulhos, o Flamengo de Guarulhos venceu o Independente de Limeira por 1-0 no último sábado, no estádio Antônio Soares de Oliveira. O duelo válido pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista Sub-23 da 2ª Divisão garantiu vantagem ali aos donos da casa, tá? O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Eric, ainda no primeiro tempo, após cobranças de falta de Luciano. Herrera esteve no gramado para falar com o autor do gol. Amigos da Rede Alto Tietê, nesse pós-jogo de Flamengo 1, Independente 0, pela partida da ida das semifinais do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Estou aqui com o Eric, zagueiro, autor do gol dessa vitória do Flamengo nesse primeiro jogo. Eric, o que falar da emoção do seu gol e desses primeiros 90 minutos dessa batalha? A emoção é muito grande, né, de fazer meu primeiro gol no profissional, ainda mais numa semifinal dessa, sabendo o peso do jogo, né, um jogo de acesso. E muito feliz, a equipe trabalhou bastante, fez um baita jogo e agora é concentrar, focar, fazer uma semana boa para, se Deus quiser, lá no próximo jogo a gente conseguir o objetivo do clube. E quais as dificuldades que foram esse primeiro jogo, né, por ser uma semifinal, um jogo que vale um acesso, quais as dificuldades desse primeiro jogo
e o que esperar agora também para esse jogo lá em Limeira, né? A gente sempre decidiu em casa, né? Nas quartas, nas oitavas, e agora a gente vai fazer o jogo mais importante do ano fora de casa. Quais as dificuldades do jogo de hoje que você achou e o que esperar das dificuldades também para o jogo de semana que vem? Eu acho que no começo do primeiro tempo foi um jogo de muito contato físico, né? Mas conseguimos suportar bem, conseguimos jogar, fizemos o gol ali e agora é isso, cabeça boa e focada aí. Com o resultado, a equipe guarulhense joga pelo empate na partida de volta, que será realizada no próximo domingo em Limeira. As equipes de América e Itaquaquecetuba iniciaram nesse domingo a disputa das semifinais também do Campeonato Paulista, o mesmo aí do Flamengo de Guarulhos. O confronto de ida também aconteceu no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Além da vaga na grande final do torneio, a série vale um lugar no Paulistão A4 da próxima temporada. A partida de volta está marcada para o próximo dia 2 de agosto no estádio municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquá. Lembrando que, diferente do Flamengo de Guarulhos, Itaquá tem que jogar bem, porque ele empatou, viu? Agora você fica com o Lucas, que traz mais informações do esporte. Fala pessoal da Rede Alto GT, eu sou Lucas Barreiros, está começando mais uma edição do seu Resenha na Rede e hoje vamos te atualizar de tudo que rolou nesse final de semana de futebol, agora já na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então os jogos começaram já no sábado com empate entre Santos e Chapecoense, Santos 2, Chape também 2, com direito a gol de Neymar abrindo o placar, ele que foi para cima, fez um belo gol inclusive, mas viu a Chapecoense virar o jogo em plena Vila Belmiro. A Chape acabou cometendo um pênalti ali duvidoso no final do jogo, Neymar foi para a bola mais uma vez e marcou o seu segundo, também o segundo da equipe santista, que deu números finais à partida. Vale lembrar que a Chapecoense segue na lanterna, muito atrás ali dos outros 3 times que ainda estão na zona de rebaixamento, e o Santos ainda segue próximo do Z4. Então, não está livre, não está tranquilo de fato, perdeu uma chance aí de conseguir os 3 pontos jogando em casa contra o lanterna da competição. No domingo, os jogos continuaram acontecendo e às 4 da tarde tivemos mais um empate para os gigantes paulistas, viu? Corinthians e Bahia ficaram no 1-1, jogando na Arena Fonte Nova. E o Timão saiu na frente do placar logo no início da partida com Fabrício Andileri. O argentino tentou fazer o cruzamento ali, viu que não ia conseguir, levou para um lado, levou para o outro, finalizou com força de fora da área. O goleiro Ronaldo até tentou, foi meio estranho para a bola e acabou aceitando um golaço da equipe corintiana. Mais tarde, a equipe da casa empatou com o David Duarte. Zagueirão subiu sozinho no escanteio, ele que tem mais de 1,90, subiu sozinho, cumprimentou de cabeça para o fundo do gol, sem chance de defesa para o goleiro Hugo, e um jogo que foi mais brigado do que jogado, viu? Timão fez o gol cedo, recuou demais, não conseguiu explorar o contra-ataque ali depois das ofensivas, das tentativas da equipe da casa, mas o Bahia também não conseguiu, de fato, fazer o gol. Por que eu falo de fato? Porque a equipe do Esquadrão até conseguiu fazer mais 3 gols, mas todos foram anulados por impedimento. Tivemos o gol que aconteceu logo antes, né, da marcação ali do gol do Bahia, ou melhor, ainda na primeira etapa, tivemos 2 lances em seguida. Primeiro anulado por impedimento, o segundo foi falta em Fabrício Andileri e o árbitro apitou já em seguida, então o lance se desenrolou, já não estava mais valendo e eles fizeram o gol. Também tivemos um outro impedimento, então a equipe da casa aí, o Bahia, ficou mordido, mas 1-1. As equipes seguem próximas na tabela, mais longe ainda do Z4. E os jogos continuaram com mais um empate, Flamengo 1, São Paulo também 1, gols de Léo Pereira e Jonathan Caleri já na segunda etapa desse confronto que aconteceu no Maracanã. Então São Paulo, mesmo aos trancos e barrancos, conseguiu arrancar um ponto do Flamengo e o rubro-negro, por sua vez, perdeu a chance de encostar no líder Palmeiras. Afinal, mesmo que tenha um jogo a menos, ainda podia ter aí mais motivos para sorrir nesse final de domingo, porque o Verdão perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 em jogo que aconteceu no Nubank Park, antigo Allianz Parque. Então, quando eu falar Nubank Park a partir de agora, é a casa do Verdão, tá? Os gols dessa partida foram marcados por Vitor Hugo, Felipe Anderson, né, pelo lado do Palmeiras, e Igor Gomes,
que aproveitou um vacilo da defesa palmeirense e marcou também o seu gol, que deu números finais à partida e deu aí os 3 pontos ao Galo. Lembrando que o primeiro gol do Galo foi numa falha bizonha do Carlos Miguel, goleiro que já jogou no Corinthians, já jogou no Nottingham Forest, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, segurou uma bola aqui assim, ó, soltou, e não sei por que ele soltou daquele jeito, só teve o trabalho, o atacante do Atlético Mineiro, de empurrar para o fundo do gol. Então, o Verdão sai derrotado dessa partida em casa e agora ainda se mantém na liderança. O Flamengo, mesmo com um jogo a menos, tem aí alguns pontos a mais para tirar, então não ameaça nesse primeiro momento o Palmeiras, mas abre o olho porque a situação pode ficar complicada. E a gente segue falando dos jogos dos gigantes paulistas nesse meio de semana, porque na terça-feira o Santos enfrenta a Universidade Central da Venezuela no jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Então o jogo de ida, que foi 4-1 disputado na Venezuela, agora terá seu desfecho final acontecendo na Vila Belmiro. O Peixe venceu e convenceu, está tranquilo e agora contará com o Neymar muito provavelmente nesse duelo de terça-feira. O Neymar aí que tem muitas polêmicas em torno dele, irritações, várias matérias saindo, mas vamos ver como que o camisa 10 se comportará dentro de campo caso jogue nesse duelo de terça-feira. Falo caso jogue porque, né, venhamos e convenhamos, a Universidade Central dificilmente fará algo que tirará essa classificação do Santos jogando na Vila Belmiro. E os jogos acontecem também na quarta e na quinta-feira, mas aí já pelo Brasileirão. Então o Santos, inclusive, tem aí por tabela um confronto que aconteceria nessa semana contra o São Paulo. Seria o clássico Sansão, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo ele foi adiado justamente por conta do compromisso do Santos na Sul-Americana. Então, por conta disso, São Paulo não joga nesse meio de semana, tá? Em compensação, na quarta-feira, às 9h30 da noite, temos Vitória e Palmeiras se enfrentando, jogo que acontece na casa do Leão. Então, Palmeiras viaja à Bahia para enfrentar a equipe do Vitória. E já na quinta-feira, às 7h30 da noite, temos Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentando na Neoquímica Arena. Lembrando, o Timão busca chegar mais à frente na tabela, se aproximar das primeiras posições. O Atlético Paranaense é o atual terceiro colocado, vem numa sequência muito boa. Venceu a equipe do São Paulo, venceu também o Internacional no último final de semana e agora encara o Corinthians na Neoquímica Arena. Lembrando, o Timão, quem sabe, pode ter já definido a renovação de Memphis Depay, o holandês que já vinha há um tempo já se arrastando essa situação com o Timão, tinha em dúvida se permaneceria ou não. Segundo Fabrício Romano, chegaram a um acordo por essa renovação e agora basta oficializar de vez. O jogador deve passar por exames médicos e aí sim depois o Corinthians dá prosseguimento à situação. Então seguimos atualizando por aqui. Vale lembrar que no final de semana, já fica o spoiler para vocês, teremos Copa do Brasil acontecendo. Então, na próxima edição do seu Resenha na Rede, eu volto explicando muito desses jogos de ida das oitavas de final da competição. Forte abraço e até mais.